Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Então, depois de ler os 2 primeiros capítulos de Romanos, aquele que crê em Jesus pode perguntar assim: então, que vantagem tenho eu em me tornar um cristão? Será que eu vou receber uma maior cobrança no juízo, então, por eu ter mais conhecimento? Então, no capítulo 3, Paulo já antecipa esse questionamento por parte dos judeus, que tinham pleno conhecimento da lei de Deus, então eles tinham uma grande vantagem. Então, acompanhe comigo aí a leitura diz: que vantagem há, então, em ser judeu? O que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, os judeus tinham muitas vantagens. A lei revelada, a vontade de Deus foi dado para eles, foi confiado a eles. Está lá em Êxodo, você pode ler isso. Eram as pessoas que foram beneficiadas pela aliança com Deus. Israel foi o povo escolhido e foi através de Israel que Jesus veio ao mundo, foi a nação escolhida. Então, eles tinham muitos privilégios. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o fato deles terem esses privilégios não fazia deles um povo melhor que outros povos. Então, na verdade, por causa desses benefícios, os judeus ainda eram mais responsáveis para viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, era esse o questionamento. O verso 3 diz: que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Bem, o fato de alguns serem infiéis não invalida a mensagem. Lógico, a postura do ser humano ao pregar a palavra de Deus pode ser errada, mas ele não invalida aquilo que ele está pregando, porque Deus é um Deus fiel. Se a mensagem for bíblica, a mensagem está valendo, porque o Senhor é que a revelou e ele é fiel. O verso 4 diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Vamos tentar esmiuçar, então, esses versos. Paulo está dizendo assim, que algumas pessoas acreditam que elas não precisam se preocupar com o pecado, né? Porque, primeiro, perdoar é função de Deus. Elas pensam assim, ó: Deus é tão bondoso, que no final ele vai dar uma trégua, ele vai ser bondoso e ele não vai julgar conforme as pessoas merecem. Eles pensam assim que o pecado não pode ser uma coisa tão ruim dessa forma, né? Pois o pecado, nós precisamos estar em contato com a cultura que nos rodeia. Então, se você peca por conta de viver nesse mundo, não deve ser isso tão problemático. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus não vai de forma alguma negligenciar o pecado. Porque não importa quantas desculpas
nós inventemos, né? Os pecadores terão sim que dar conta a Deus pelo mal que praticam, pelos pecados cometidos. O apóstolo Paulo está sendo enfático e o verso 9 ele diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, todo esse início, todo esse palavreado que é um pouco complicado da gente entender, para dizer isso, todos estão debaixo da condenação. E ele fala tudo isso e o verso 10 vai resumir. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo está se referindo aqui ao Salmo 14, os versos de 1 a 3, que diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso significa que, diante de Deus, não existe absolutamente nenhuma pessoa inocente. Todas as pessoas, elas são preciosas, têm muito valor para Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e Ele nos ama. Mas, esse texto está dizendo que por mais que façamos o bem, ninguém é suficientemente bom perante Deus. Embora nós tenhamos o nosso valor, nós sabemos que a menor tentação que nos sobrevém, nós caímos nela e pecamos. Mas ele está dizendo aqui que Deus, através do seu Filho, ele nos redimiu. E ele oferece para nós uma oportunidade de perdão. E esse perdão vem através do ato de nos voltarmos para ele, confessando nossos pecados com fé. O verso 11 diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Bem, nós estamos concluindo, vamos ficar nesses versos hoje, e digamos assim, todos nós nascemos em pecado, somos pecadores. O nosso problema não está baseado nas nossas ações, está sim na nossa natureza, que a nossa natureza é pecaminosa. Para a gente entender, eu gosto dessa ilustração que eu ouvi. Imagina você um pé de laranja. Ele é uma laranjeira, mas ele é uma laranjeira não porque essa árvore dá laranjas, mas ela dá laranjas porque ela é uma laranjeira. Se uma laranjeira não der laranjas, ela continua sendo uma laranjeira da mesma forma. Somos nós. É uma ilustração. Nossas ações pecaminosas, elas são apenas frutos da nossa natureza, que é pecaminosa. Então, se um pecador, vamos pensar assim, se nós, como pecadores, conseguirmos passar, vamos pensar, um mês sem cometer um único pecado qualquer, se é que existe essa façanha, nós continuaremos sendo pecadores, porque o problema não está naquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos na nossa essência. Então, esse capítulo, Paulo afirma, então, somos culpados perante Deus. É como se o apóstolo Paulo tivesse, assim, tirado a máscara para que ninguém pudesse dizer que não é um pecador. Porque, às vezes, as pessoas dizem, Deus não existe, o que eu obedeço é a minha consciência, não sou uma pessoa tão má assim também, Não mato, não bebo, não fumo, não faço coisas tão horrendas como algumas pessoas. Eu sou membro de uma igreja, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa muito religiosa. Mas aí
que vem a lição desse texto precioso. Se você ler novamente, você vai entender assim, ó, que todos devem aceitar o fato de que são pecadores e que estão condenados diante de Deus e que precisam receber a maravilhosa dádiva da salvação que Ele preparou para nós na cruz do Calvário. O que eu digo para você é o seguinte: você já recebeu essa dádiva da salvação? Se não, receba logo, meu amigo, minha amiga, para que sua vida seja transformada. Não perca tempo. Mas se você já recebeu, então agradeça, porque coisa tremenda é sermos justificados do nosso pecado perante o trono da graça de Deus. Fique com essas palavras e Deus te abençoe.